Jean Piaget nasceu em 9 de agosto de 1896, em Neuchâtel, na Suíça, e faleceu em Genebra em 17 de setembro de 1980. Quando menino, estudou moluscos e aos 10 anos publicou seu primeiro artigo para um jornal científico. Seu conhecimento em biologia o levou a enxergar o desenvolvimento cognitivo de uma criança como sendo uma evolução gradativa. Em 1921, passa a dirigir o Instituto Jean-Jacques Rousseau, em Genebra, onde em suas pesquisas descobriu que o aprendizado era um processo gradual, no qual a criança vai se capacitando em níveis cada vez mais complexos do conhecimento, seguindo uma sequência lógica. Em 1923, Piaget casa-se com Valentine Châtenay, com quem teve 3 filhos, Jacqueline, Lucienne e Laurée. Com o nascimento de sua primeira filha, opta por observar crianças em contextos como escolas e parques, realizando pesquisa empírica com suas filhas. Piaget desenvolve o método clínico piagetiano. Com sua teoria, pressupõe que os seres humanos passam por uma série de mudanças ordenadas e previsíveis, as quais denomina estágios e períodos do desenvolvimento. Para Piaget, esses estágios caracterizam-se pelas diferentes maneiras do indivíduo interagir com a realidade, ou seja, de organizar seus conhecimentos visando sua adaptação, ocorrendo assim modificações progressivas dos esquemas de assimilação e acomodação. Piaget mostrou que os seres humanos se desenvolvem a partir de interações com o mundo, e o aprendizado é um processo gradual, e para descrevê-lo, elaborou a teoria do desenvolvimento intelectual por estágios, cujo ponto de partida é a posição egocêntrica, ou seja, aquela em que a criança não distingue a existência de um mundo externo separada de si próprio. Na linguagem, o egocentrismo corresponde ao período em que a criança não vê necessidade de explicar aquilo que diz, por ter certeza de estar sendo entendida, ou quando atribui seus próprios desejos e características a coisas externas. Olhar para o mundo e representá-lo. Pode-se dizer que o desenho é a primeira escrita da criança. São as marcas feitas no papel deste contato com a realidade. Como desenho, a escrita é também uma forma de representação da realidade, um sistema simbólico composto de significantes e significados. Um dos primeiros problemas enfrentados pela criança para desvendar a escrita é compreender aquelas marcas sobre o papel e o que elas representam. Um obstáculo importante é compreender que os traços feitos no papel simbolizam os sons da fala, sons que representam nomes de coisas e de pessoas da realidade da criança. Ao contrário dos desenhos, os sons e a escrita não têm semelhança com o objeto que representam. A criança já chega à escola com alguma hipótese sobre a língua escrita. Ela está exposta a muitas informações visuais, placas, livros, sinais. O trabalho do professor é perceber a hipótese de cada criança e propor desafios. Quando a criança faz o próprio desenho e escreve o seu nome, a representação se transfere do desenho para a palavra. É uma etapa importante no processo de construção da linguagem. A criança escreve o nome e constrói a primeira hipótese silábica. Estas letras significam um som, o som do meu nome. Utilizar a grafia desses sons para representar outros sons, outros objetos, passa a ser a construção seguinte. A criança caminha para a etapa silábico-alfabética. A criança agora agrega mais letras à escrita, e é natural nesta fase o comer letras. A construção da escrita está progredindo e nesta etapa de reflexão e de remontagem, a criança ensaia as suas hipóteses. Comer letras, longe de ser um erro, é uma hipótese que a criança levanta sobre a grafia de uma palavra.
é uma certa forma de compreender a escrita, de interagir com as palavras. Papai, que mais? Pato. Que pato, que mais? Há um caminho individual na construção da escrita como objeto de conhecimento. Para o construtivismo piagetiano, é preciso criar sempre situações novas e expor a criança a atos de leitura e escrita, habituando-a a práticas cotidianas, como a leitura de jornais, revistas, livros, bulas e receitas. Ajudando a criança a descobrir que é preciso ler para aprender alguma coisa, o professor reconstrói o caráter social da língua escrita e estimula a criança a interagir com a língua nas mais variadas situações. O professor precisa compreender que ele não é o único que sabe na sala de aula. A criança tem seu próprio repertório. É preciso compreender também que o erro é construtivo. É através do erro que se constrói o conhecimento. Tem uma frase que a gente vive repetindo, que a Emília Ferreiro diz que a criança aprende a ler lendo e escrever escrevendo. O que a escola normalmente fazia, a escola tradicional, retirava da criança esse domínio, que já vem antes dela entrar na escola, e colocava treinos gráficos e motores, e que fazia com que, ao invés de fazê-la ler e escrever como normalmente ela poderia, bloqueavam esse processo de uma forma mecânica. Isabela. Quanta coisa que essa neném falou. Fala, neném. Vovó. Agora fala, neném. Papai. Teteu. Alisson. Vovó. Ô louca, se tu não sabe aquele vídeo, eu vou te quebrar pau. 2, 3, deu! Deu pro nós! Deu de fora!